a madeira encerada e a algo indefinível, como solidão acumulada. Ela vestia um uniforme simples, fornecido por Victor, e carregava um balde com produtos de limpeza. Melissa seguia atrás, segurando um ursinho de pelúcia surrado, seus pezinhos descalços silenciosos no chão de mármore. Victor apareceu na sala de estar, segurando uma xícara de café preto, o olhar crítico. "Quero isso impecável até o meio-dia", ordenou apontando os móveis com um gesto vago. "E mantenha a menina quieta. Odeio barulho." Débora assentiu. Mas Melissa, curiosa, aproximou-se de uma estátua de bronze em forma de cavalo. "É de verdade?" perguntou a voz suave como um sino. Victor a encarou irritado. "Não, é uma estátua. E não toque nisso." Débora correu para puxar a filha, mas Melissa já recuava, os olhos arregalados. "Desculpe, senhor", disse Débora, o Isinirienoi, rosto vermelho de vergonha. Victor bufou e saiu, mas algo na vozinha da menina ficou ecoando em sua mente. Ele subiu ao escritório, tentando se concentrar nos relatórios financeiros. Mas o silêncio da casa parecia diferente. Menos vazio, mais vivo. Lá embaixo, Débora esfregava o chão com vigor, o suor pingando na testa. Melissa sentou-se num canto desenhando com um lápis que encontrara no bolso da mãe. O desenho era simples. Uma casa, um sol, duas figuras de mãos dadas. "É você e eu?" perguntou Débora sorrindo. Melissa assentiu, mas acrescentou. "E o homem bravo pode morar aqui também." Débora riu baixo, surpresa com a imaginação da filha. Ao meio-dia, Victor desceu para inspecionar. A sala estava impecável. O ar cheirava a limão e madeira fresca. Ele não disse nada, apenas assentiu e virou as costas. Mas, ao passar pelo corredor, viu o desenho de Melissa esquecido no chão. Por um impulso que não entendeu, pegou o papel e o guardou no bolso do paletó. Uma semana se passou, e Victor começou a notar mudanças sutis. O café da manhã, antes servido por empregadas apressadas, agora vinha com um cuidado que ele não pedia. Ovos perfeitamente fritos, torradas cortadas em triângulos precisos, uma jarra de suco fresco. Débora trabalhava em silêncio, mas com uma eficiência que o impressionava. Melissa, por sua vez, parecia um passarinho solto, explorando os cantos da mansão com olhos curiosos. Certa tarde, Victor trabalhava no escritório quando ouviu algo incomum, um riso. Era leve e cristalino como sinos tilintando. Ele largou a caneta e desceu as escadas, o senho franzido. Na cozinha, encontrou Melissa girando no chão, os braços abertos, enquanto Débora lavava a louça e ria baixo. "Você vai ficar tonta, meu amor", disse a mãe. Melissa caiu sentada, rindo mais alto, e Victor parou na porta, atônito. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, a voz cortante. Débora congelou, enxugando as mãos no avental. "Desculpe, senhor, ela só estava brincando." Melissa o encarou sem medo e disse, "Você já girou até ficar tonto? É divertido." Victor sentiu um nó na garganta, uma lembrança distante de sua própria infância, sufocada por anos de rigidez. "Não tenho tempo para bobagens", retrucou, mas sua voz saiu menos firme. Ele voltou ao escritório, mas o som daquele riso não saía de sua cabeça. Pela primeira vez em anos, abriu uma gaveta antiga e pegou um álbum de fotos empoeirado. Lá estava, ele aos 6 anos rindo num parque, os olhos cheios de vida. Onde aquele menino havia se perdido? Ele fechou o álbum com força, irritado consigo mesmo. Naquela noite, ao passar pelo quarto de hóspedes onde Débora e Melissa dormiam, ouviu um sussurro. Espiou pela fresta da porta. Débora contava uma história, a voz suave, enquanto Melissa abraçava o ursinho. "E o príncipe solitário encontrou um tesouro que não era ouro", dizia ela. Victor ficou ali, ouvindo. Até o sono da menina o dia estava cinzento, com nuvens pesadas cobrindo o céu. Victor recebia um cliente importante na sala de reuniões. Uma sala decorada com quadros caros e uma mesa de ébano reluzente. Ele estava no meio de uma negociação tensa quando um estrondo ecoou pela casa. "Com licença", disse ao cliente,
levantando-se com o rosto vermelho de raiva. No corredor encontrou Melissa encolhida, um vaso de porcelana chinesa em pedaços ao seu redor. Débora correu até ela, o pano de limpeza ainda na mão. Você está bem? Perguntou, verificando a filha com desespero. Melissa assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Eu só queria ver de perto. Ele caiu. Victor avançou, a voz como trovão. Sabe quanto isso custava? Era uma peça de coleção. Débora se colocou entre ele e a filha, o corpo tremendo. Desculpe, senhor, eu pago, faço horas extras, qualquer coisa. Victor a encarou, pronto para explodir, mas os soluços de Melissa o paralisaram. Era um som pequeno, frágil, que cortou sua raiva como uma faca. Ele respirou fundo, esfregando as têmporas. Esqueça. Só limpe isso. O cliente que observava tudo da porta riu. Crianças, né? Meus filhos já quebraram coisas piores. Victor forçou um sorriso, mas por dentro estava confuso. Após a reunião, sentou-se no sofá, olhando os cacos sendo varridos. Melissa aproximou-se, hesitante, e estendeu um desenho. Ele com uma coroa torta, ao lado de um vaso quebrado. Desculpe, sussurrou ela. Victor pegou o papel, sentindo um aperto no peito. Está bem, disse quase inaudível. Aquela noite ele não dormiu, pensando no quanto aquele vaso valia, e no quanto aquele gesto valia mais. Os dias seguintes trouxeram uma rotina estranha à mansão. Victor começou a observar Débora e Melissa mais de perto, quase sem querer. A cozinha, antes um espaço funcional e frio, agora exalava aromas de comida caseira, ensopados, bolos, pão fresco. Uma noite, após um dia exaustivo de reuniões, ele desceu e encontrou a mesa posta com simplicidade. Um prato de carne assada, batatas douradas e uma salada colorida. O que é isso? Perguntou, franzindo a testa. Débora, limpando as mãos no avental, respondeu. Pensei que o senhor gostaria de jantar algo diferente hoje. Está incluído no meu trabalho, não é? Melissa, sentada numa cadeira alta, balançava as pernas e sorria. Eu ajudei a fazer o purê. Victor hesitou, acostumado a refeições solitárias em restaurantes caros ou bandejas frias no escritório. Tudo bem, murmurou sentando-se. O primeiro garfo foi um choque. O sabor era quente, reconfortante, algo que ele não sentia, desde a infância. Nas raras vezes em que sua mãe cozinhava, Melissa tagarelava sobre borboletas que vira no jardim, e Débora ria baixo, corrigindo-a com carinho. Victor comeu em silêncio, mas algo dentro dele se mexeu. Pela primeira vez, a mansão parecia uma casa. Após o jantar, Melissa correu até ele, com um guardanapo dobrado em forma de barquinho. É para você navegar nos seus sonhos, disse, os olhos brilhando. Ele pegou o barquinho, sem saber o que dizer. Obrigado, conseguiu responder, a voz rouca. Naquela noite, deixou o barquinho na mesinha de cabeceira, e o sono veio mais leve do que nunca. Numa tarde chuvosa, Victor encontrou Débora limpando a biblioteca, um cômodo que ele raramente usava. Livros encadernados em couro alinhavam as paredes, e a lareira crepitava, aquecendo o ar úmido. Melissa dormia num canto, encolhida num cobertor. Você é boa nisso, disse ele apontando os livros organizados. Débora sorriu, tímida. Gosto de ordem. Me dá paz. A conversa fluiu. Algo raro entre eles. Victor perguntou quase sem pensar. Por que você veio parar aqui, sozinha com uma criança? Débora parou, o pano na mão tremendo ligeiramente. O pai da Melissa nos deixou quando ela tinha 2 anos. Ele não aguentava a responsabilidade. Desde então somos só nós duas. Seus olhos verdes ficaram distantes, mas firmes. Victor sentiu um peso no peito. E eu achando que dinheiro resolvia tudo, murmurou, mais para si mesmo. Débora o encarou surpresa. Dinheiro ajuda, senhor, mas não abraça a gente à noite. As palavras o atingiram como um soco. Ele pensou em sua própria vida, a fortuna, os carros, a mansão vazia, e nenhuma memória de um abraço recente.
Naquela noite ele desceu ao porão e abriu uma caixa esquecida. Cartas da mãe, fotos antigas, um relógio quebrado do pai. Seus pais haviam morrido cedo, e ele se fechara, construindo muros de arrogância. Pela primeira vez viu que o vazio não era culpa do mundo, mas dele mesmo. O Natal se aproximava e a mansão ganhou vida. Débora sugeriu uma árvore e Victor, relutante, cedeu. Ele as levou a uma loja onde Melissa correu entre pinheiros rindo. "Esse aqui!" gritou, apontando uma árvore torta, mas cheia de galhos. Victor riu, um som estranho, quase enferrujado, e comprou a árvore junto com luzes e enfeites baratos que Melissa escolheu. Em casa, os três a decoraram. Victor subia na escada pendurando estrelas, enquanto Melissa passava enfeites e Débora ria das ordens atrapalhadas dele. O rádio tocava canções natalinas e o cheiro de biscoitos saía do forno. Pela primeira vez, ele não se sentiu um estranho na própria casa. "Você já ganhou o presente do Papai Noel?" perguntou Melissa, os olhos arregalados. Victor hesitou. "Acho que não." No dia seguinte, ele surpreendeu a si mesmo. Comprou um casaco novo para Débora e um par de botas cor-de-rosa para Melissa. Quando entregou os presentes, os olhos de Débora marejaram. "Obrigada, Sr. Almeida." "Victor", corrigiu ele, quase tímido. "Me chame de Victor." Melissa correu e o abraçou, as mãozinhas quentes contra suas pernas. Ele ficou parado, atônito, mas então se abaixou e retribuiu o abraço. Na véspera de Natal, a mansão estava irreconhecível. Luzes piscavam na fachada, e uma guirlanda enfeitava a porta. Dentro, a sala cheirava a pinho e chocolate quente. Victor, Débora e Melissa sentaram-se perto da árvore, trocando presentes simples. Um livro para Débora, um carrinho para Melissa, e para Victor um desenho das 3 figuras de mãos dadas. Agora com sorrisos, ele olhou para elas, sentindo algo que não reconhecia há anos. Pertencimento. "Vocês mudaram tudo", disse, a voz baixa. Débora sorriu. "Você também mudou, Victor." Melissa subiu no colo dele sonolenta e ele a segurou como se fosse a coisa mais natural do mundo. O homem arrogante e solitário havia desaparecido, dando lugar a alguém novo. Meses depois, Victor transformou o quarto de hóspedes num lar permanente para elas. Débora tornou-se mais que uma empregada, uma amiga, talvez, algo mais com o tempo. Melissa o chamava de tio Vic, e ele sorria toda vez. A mansão, antes um mausoléu de luxo, agora ecoava com risos, passos e vida. Victor aprendera que a verdadeira riqueza não estava no banco, mas ali, naquela família, que o destino lhe dera. E assim, o homem rico e arrogante encontrou o que o dinheiro nunca comprou: um coração cheio,